E a situação está complicada também nos Estados Unidos. Equipes de socorristas trabalham contra o tempo em busca de sobreviventes depois que cerca de 30 tornados atingiram 6 estados americanos. Autoridades confirmam que até agora mais de 80 pessoas morreram em decorrência dos danos causados pelas tempestades nos locais atingidos. Ao vivo de Nova York, o repórter Pedro Moreira atualiza a situação para a gente, né, Pedro? Boa tarde para você. Kentucky foi o estado mais afetado pelos tornados, né? Como que está a situação por lá neste momento? Oi, Larissa, boa tarde para você, para a Dani, boa tarde a todos. Olha, o governador do estado, o democrata Andy Beshear, ele deu mais de uma entrevista até ao longo desse domingo, atualizando a situação no estado, né? Ele disse que realmente os escombros estão atrapalhando demais as equipes de resgate e também o frio que se intensificou em muitas cidades. Hoje de manhã, o solo, né, o que restou das casas, os carros estavam cobertos de gelo, que essas regiões foram atingidas por geada, porque a temperatura ficou abaixo de zero durante a madrugada. Então, você imagina, né, isso dificulta tanto a sobrevivência, né, de possíveis vítimas que possam estar ainda soterradas e também o trabalho dos resgatistas, que já é um trabalho difícil, né, ainda mais, imagina ter que fazer isso numa temperatura tão baixa como essa, né? Ele disse que no estado do Kentucky, 56 mil residências ainda estão sem luz. Ele não quis cravar um número de desaparecidos, né, nem de mortos, mas disse que acredita que o número de fatalidades só no Kentucky vai passar de 100. Até o momento, ele trabalha ali com um número em torno de 70 vítimas fatais. E com relação aos desaparecidos, para dar um exemplo, né, ele citou a cidade de Dawson Springs, que é uma cidade de 2.700 habitantes, e que ele disse que a lista de desaparecidos está somando mais de 8 páginas de nomes e que a cidade foi devastada, não tem nem como identificar ali o que eram as casas, né? Ele disse que normalmente você vai de porta em porta verificando a situação das famílias, como é que elas estão, mas nesse caso não tem nem porta mais para bater. Lembrando que Kentucky foi o estado mais afetado, inclusive aquela cidade, Mansfield, onde ficava aquela fábrica de velas, onde estavam 110 trabalhadores, né, e a fábrica foi completamente destruída. 40 pessoas foram retiradas com vida, dezenas ainda estão desaparecidas e o governador também disse que acha que só mesmo um milagre para alguém sair vivo dali, porque a fábrica foi reduzida a uma pilha de escombros, tem carros por cima do que era a fábrica, os carros que foram levados pelo vento, e também tonéis de produtos químicos. Então ele disse que a situação realmente é muito grave ali. E para encerrar a situação do Kentucky, Larissa e Dani, Diane Criswell, que é a administradora diretora da Agência Federal de Resposta a Emergências, disse que pretende visitar o estado ainda hoje, junto com o secretário de Segurança Interna também do governo Biden. Meninas. Agora, Pedro, como estão os outros estados que também foram afetados pelos tornados? Conta pra gente. A gente tem 2 estados que foram mais criticamente afetados, tiveram casos mais emblemáticos, né, de pontos que foram atingidos. O Arkansas, onde fica um centro de distribuição da Amazon, né, na cidade de Edwardsville. Até agora, a Amazon não conseguiu definir quantas pessoas estavam dentro do armazém. E essas empresas, né, tanto a Amazon quanto aquela fábrica de velas no Kentucky, começam agora a ser questionadas, né, sobre os procedimentos de segurança, se os funcionários tinham abrigo, né, para ficar durante um tornado. E aí a porta-voz da Amazon hoje voltou a dar explicações sobre isso, disse que os gerentes da central ali de distribuição usaram os alto-falantes para alertar os funcionários e os motoristas para se abrigarem, mas ela não esclareceu exatamente qual era o local que tinha disponível ali para as pessoas se abrigarem contra os tornados, né? Lembrando que esse armazém, praticamente metade dele foi destruída e só desse local 6 vítimas fatais já foram confirmadas. Outro estado muito afetado foi o Arkansas. O governador de lá disse que está preparando a documentação para pedir também declaração de emergência para o estado dele. Isso já foi feito no caso do Kentucky, né? E ele disse também como é importante, né, a questão da preparação, porque o governador de lá, que é o Asa Hutchinson, que é um republicano, ele citou o exemplo daquela casa de repouso, o asilo, né, onde moravam 67 idosos. E aí, como as sirenes soaram cerca de 20 minutos antes do tornado chegar,
os funcionários conseguiram levar os idosos para um local mais seguro. E aí ele disse que, por um milagre, apenas uma vítima fatal foi registrada nesse asilo, que ficou também completamente destruído. Então, agora a gente aguarda a continuação dessas operações de resgate, né? E o presidente Joe Biden também disse que quer visitar os estados afetados, mas ele disse que vai fazer isso no momento oportuno para não atrapalhar o trabalho de resgate, porque ele sabe que a chegada de um presidente com toda a equipe que tem que segui-lo, né, poderia ali atrapalhar o trabalho de resgate e de procura das vítimas, que é a prioridade nesse momento, pessoal. Obrigada, viu, Pedro? Qualquer novidade, então, a gente volta a se falar.